Olá! Se caiu de paraquedas aqui, veio ao lugar certo. Hoje irei falar sobre animações nostálgicas. Mas calma, não será um vídeo clichê, citando os inúmeros filmes dos grandes estúdios que todo mundo já conhece. E sim, animações que são memoráveis, sem fazer parte de um grande estúdio e feitos de forma totalmente independente. Se você nasceu nos anos 90 ou início dos anos 2000, muitos desses filmes você conheceu pelo DVD ou pela TV aberta, talvez na Rede Globo, na sessão da tarde, no SBT, naqueles programas da tarde, ou até mesmo na TV Cultura, que também exibia várias animações. Mas sem enrolação, vamos para o primeiro da nossa lista. Para falarmos o primeiro filme, antes eu preciso falar do diretor, que não só trouxe um clássico, mas vários outros. É o caso do Don Bluth. Ele dirigiu clássicos como Em Busca do Vale Encantado, Fievel, um conto americano, e Todos os Cães Merecem o Céu. Esse aqui em especial eu vi bastante na TV Record. Enfim, esses filmes são bem conhecidos e já foram muito exibidos na TV aberta. Porém, vamos ao principal filme dele, que ganha destaque não só por ser o primeiro, mas também por talvez ser o melhor filme dele, que é A Ratinha Valente. Animação muito bonita, que conta a história da senhorita Brisby, uma corajosa ratinha que percorre uma longa jornada em busca de conseguir mover a sua casa de lugar de maneira segura. Isso tudo enquanto seu filho se encontra doente. É uma animação que lembra muito as animações antigas da Disney, mas não é. E essa semelhança se dá pois o próprio Don Bluth já trabalhou na própria Disney como animador. Ou seja, ele pegou muitas coisas de lá e fez da sua forma mais autoral possível. O filme é muito lembrado pelo seu tom sombrio e aventuresco e é considerado por muitos o melhor filme da carreira do diretor. O próximo filme da nossa lista é um filme que passou muito na TV Cultura. É muito conhecido aqui no Brasil e passava também muito nas escolas. Até hoje é lembrado. Estou falando de Kirikou e a Feiticeira. E por que esse filme era tão exibido nas escolas? Bom, isso se dá por conta da Lei 10.639, de 2003. Lá dizia que Kirikou deveria ser passado nas escolas? Não. Mas lá diz que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, público e privados, torna-se obrigatório o estudo sobre história e cultura afro-brasileira. Detalhe que, um tempo depois, em 2008, a lei acrescenta a cultura e história indígena também. Agora, voltando ao filme, faz muito sentido ele ser tão exibido, visto que ele é uma boa porta de entrada sobre a cultura africana, com a história coesa e com muita qualidade técnica para sua época. A história acompanha Kirikou, um recém-nascido, minúsculo e superdotado, que sabe falar e andar e que usa sua inteligência e coragem para salvar sua aldeia de uma terrível feiticeira chamada Carabá. O filme é dirigido por Michel Ocelot, que também tem outra animação que passou na TV Cultura. Essa eu já não recordo, mas o nome é Azul e Asmar. Mas essa aí eu realmente não lembro. Eu só pesquisei e vi que também já foi exibido na TV Cultura e também retrata a cultura africana. Porém, Kirikou é muito mais lembrado. E até hoje, muitas pessoas, quando ouvem esse nome, elas reconhecem de qual filme está sendo falado. Eu tinha o que precisava. É o punhal do meu pai. Continuando, se você era um espectador assíduo da Sessão da Tarde, deve lembrar que eles exibiam muitos filmes de princesa. Independente se era da Disney ou não, tinham muitos. Alguns bons e outros com a qualidade duvidosa. Além, é claro, dos filmes da Barbie também. Que alguns eram bons, outros com a qualidade duvidosa. Mas o filme que irei citar aqui, se eu falar o nome, poucos irão lembrar. Agora, se eu mostrar as imagens, vai desbloquear uma memória de muitos. Estou falando de The Swan Princess, ou A Princesa Encantada. Filme que eu vi apenas uma vez na Sessão da Tarde, e até hoje eu me recordo.
A história é baseada no balé do Lago dos Cisnes e segue a princesa Odete, que é amaldiçoada por um feiticeiro. Odete é transformada em um cisne de dia e só recupera a forma humana à noite. O feitiço só pode ser quebrado por uma promessa de amor verdadeiro. Assim como o Don Bluth, o diretor desse filme, Richard Hitch, já trabalhou na Disney. Ele dirigiu o clássico O Cão e a Raposa, que é uma das minhas animações preferidas. E também dirigiu O Caldeirão Mágico. Ou seja, ele já tinha um certo espaço no ramo da animação. Então, ele saiu da Disney e fundou o seu próprio estúdio para criar o seu próprio filme. E apesar de não ser um filme grandioso, é uma boa animação. O diferencial da Princesa Encantada se dá pelos seus números musicais encantadores e também pelos personagens secundários, que são bem agradáveis. Destaque para o sapo John Bob, que é interpretado pelo John Cleese. Dublado. E ele é um comediante do antigo grupo Monty Python. Duas curiosidades referentes a ele é que ele recusou dublar o Zazu em O Rei Leão para dublar esse filme. E anos depois, ele chegou a interpretar um outro sapo também, em Shrek, que era o Rei Harold. Se vocês não estão lembrados, é o pai da Fiona. Enfim. Seguindo, o outro filme da nossa lista é um clássico que quase seria da Disney, e que mais uma vez foi criado por um ex-funcionário de lá. E o filme que vos falo é A Torradeira Valente, da qual eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre. Depois vocês correm lá e dão uma conferida. A animação é dirigida por Jerry Reese. E por que ela não foi feita pela Disney? Isso porque eles não queriam financiar o filme, pois a tecnologia que seria usada na época tornaria o filme muito caro. Sendo assim, A Torradeira Valente surgiu de outra forma. E assim marcou a infância de muita gente. Apesar de eu não recordar de alguma exibição na TV aberta, ele foi um clássico dos DVDs, fez bastante sucesso, e eu pude conhecer essa obra por meio dessa mídia. Como eu já falei no vídeo em que eu falo sobre o filme, eu conheci a animação por meio de um amigo que emprestou o DVD na época. Enfim, grande história. E para finalizar, mas não menos importante, irei falar de uma animação brasileira. Inclusive, passei boa parte da minha infância vendo muitas animações nacionais na TV Cultura, sem de fato saber que elas eram vindas daqui. Brichos é a animação da vez. Uma animação realizada de forma independente, somente com o apoio de leis de incentivo cultural. Foi o primeiro longa-metragem de animação paranaense. E o que a história do filme conta? Bom, ele conta sobre 3 amigos que tentam criar o lutador perfeito para um campeonato de videogame, mas acabam descobrindo segredos sobre o passado de sua vila e da floresta. O longa tem como base reunir animais da fauna brasileira para trazer uma identidade e aproximação. E é certeiro nisso. A animação é bem simples, tanto na história quanto no visual, porém, ela é muito competente. O longa fez sucesso nacionalmente, se tornando memorável pelas suas exibições na TV Cultura, TV Brasil e até mesmo TV Aparecida. Inclusive eu conheci esse filme lá. O filme também gerou 2 sequências e uma série animada, que por sinal, um fato muito interessante é que todos os filmes citados hoje tiveram sequências. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Voltando, o filme aqui, ele é inegável que o sucesso dele foi muito grande. E as sequências dele, pelo menos o segundo filme, eu achei muito bom. E a animação deu uma evoluída também. Só que o primeiro em si é o que torna ele tão memorável para mim. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se gostou deste vídeo, desta lista, deixe o seu like. Faltou mais algum? Será que há espaço para uma parte 2? Bom, isso fica para a próxima.
Nos vemos em breve. Valeu e fui!